Flamengo com quase um time completo de jogadores chamados para seleções nacionais, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Nuno Moreira, atacante português que teve boa atuação contra o Nova Iguaçu, resolveu falar de maneira aberta sobre o confronto contra o Flamengo de sábado. Segundo ele, rubro-negro não é um bicho papão, abre aspas, para o português. É um jogo intenso, com dois grandes times. Não acho que seja nenhum bicho papão. Contra o Nova Iguaçu, mostramos que temos muita qualidade e estou confiante de que podemos reverter o resultado. Vale a lembrança de que o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 na semana passada. Hora de falar sobre o Flamengo, já que o assunto é seleção. Preciso contar que o rubro-negro pode ter até 9 baixas durante a data FIFA. Isso porque além dos 4 jogadores convocados para a seleção brasileira, Danilo, Wesley, Léo Ortiz e Gerson, Varela, De La Cruz e Arrascaeta devem ser chamados para a seleção do Uruguai, Eric Pulgar deve ser chamado para a seleção chilena e existe a expectativa de que o Gonzalo Plata também seja convocado para a seleção equatoriana. Ninguém no futebol brasileiro terá tantas baixas e desfalques durante essa data FIFA que ocorre nos próximos dias. E ela é especial especialmente para a seleção brasileira por causa dos duelos contra Argentina e Colômbia. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, Arrascaeta foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa do Fla, 195 vitórias, 61 empates e 44 derrotas, 14 títulos conquistados. É o maior campeão da história rubro-negra ao lado de Bruno Henrique. Só para completar, em relação à renovação de contrato do volante Jorginho, só deveremos ter novidades no mês de abril. O volante pediu que o Flamengo aguardasse mais um pouco. Preciso falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. Na quarta-feira havia vazado uma série de valores sobre participações dos clubes no campeonato que acontece nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Quero contar agora quanto cada um dos 4 clubes brasileiros terá direito. A participação no torneio vai valer 89 milhões de reais, muito menos dinheiro do que alguns dos grandes clubes do futebol europeu. De qualquer forma, dá para dizer que é uma grana considerável, especialmente porque cada vitória no Super Mundial de Clubes ainda assegura um prêmio de 11 milhões e 700 mil reais. O empate vale 5 milhões e 900 mil e há premiações para classificações para a fase do mata-mata e avanços no torneio. Palmeiras, por exemplo, só por participar já pega 89 milhões de reais. Se vencer uma das 3 partidas da fase de grupos, já ultrapassa os 100 milhões de reais. Isso vale também para Flamengo, Botafogo e Fluminense, os 4 representantes brasileiros. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, velho sonho do Flamengo e que vive mês decisivo na Inglaterra. É que o julgamento para puni-lo por conta de uma suposta participação em manipulação de resultados com a casa de apostas esportivas acontecerá nesse mês. O julgamento está previsto para ser realizado nas próximas 3 semanas. Foi montado um comitê independente que vai analisar tudo o que foi apurado pela Federação Inglesa. Federação Inglesa que pede a punição com a exclusão até o fim da carreira do Paquetá. Se depender da Federação de Futebol da Inglaterra, o Paquetá não joga mais futebol. Vai caber ao Paquetá e a seus advogados provar nesse julgamento que ele não teve participação no esquema de apostas. Ele teria forçado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que moram na ilha de Paquetá e tiveram lucro com os cartões amarelos aplicados no jogador. Importante contar ainda que se o Paquetá sobreviver a esse julgamento, ele segue vinculado ao West Ham, mas nos planos do Flamengo. Se houver uma punição como a exclusão do Paquetá do futebol, ele vai precisar pensar numa outra profissão, mesmo ainda sendo bastante jovem. Só para completar o noticiário do rubro-negro, Danilo, Alexandre e Juninho devem estar à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida de sábado contra o Vasco, jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca. Os 3 estão recuperados de lesões musculares. Importante contar ainda que já são mais de 11 mil ingressos vendidos há 3 dias da decisão. Dessa maneira, dá para cravar que o público no Maracanã será maior do que no Newton Santos.
Teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e você sabia que o Flamengo poderia chegar a 11 atletas convocados para as suas respectivas seleções na data FIFA? 11, é isso mesmo, não estou exagerando, é um time. 11 atletas, e nós vamos falar que atletas são esses, vamos trazer atualizações aí envolvendo também os jogadores que estão no departamento médico, os jogadores que foram desfalques do Flamengo nos últimos jogos. Teve novidade em relação a Cebolinha e Michael, novidade boa, já conto para vocês, e também uma atualização envolvendo Flamengo e Jorginho, jogador atualmente do Arsenal, que está muito próximo de assinar um pré-contrato com o Flamengo. Mencionei nos últimos vídeos aí que teria uma reunião na quarta-feira, ou seja, ontem, entre Flamengo, no caso José Boto e Jorginho. Será que teve essa reunião? A gente vai trazer para vocês no vídeo de agora. Vamos para as informações, vamos direto para a lista de convocados do técnico Dorival Júnior. No gol, Alisson, Bento, Ederson. Defensores, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos, Murilo, Wanderson, Wesley do Flamengo. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson do Flamengo, Joeliton, Matheus Cunha, Neymar, tá ali como meia também. Matheus Cunha e Neymar são atacantes, né, gente? Atacante, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo ou Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Vamos lá. Antes, uma opinião rápida, eu senti falta de um jogador aí. O Endrick. Ah, mas é reserva. Gente, ele é reserva no Real Madrid, que tem um ataque galáctico. Ele é reserva do Mbappé, ele é reserva do Rodrigo, ele é reserva do Vinícius Júnior. Gente, sempre que ele entra, ele consegue fazer uma fumacinha ali. Eu acho totalmente errado o Dorival não convocá-lo. Assim também como eu acho errado convocar o Danilo. E eu até postei isso nas minhas redes sociais. Postei o seguinte: seguirei com a mesma opinião, a convocação de Danilo. Na minha concepção não faz sentido pensando em Copa do Mundo. Já pensava assim quando o jogador estava na Juventus. Agora, no futebol brasileiro, o zagueiro sobra. Vide o começo dele no Flamengo. Mas para a seleção, eu acho que o ciclo já chegou ao fim. Então, eu vejo muita gente falando assim: nossa, agora que o Danilo é do Flamengo, ninguém mais reclama da convocação. Pelo contrário, o torcedor do Flamengo, ele torce para o jogador não ser convocado. E óbvio, para o atleta é maravilhoso, pessoalmente falando, você representar a sua seleção, mas diante de tudo que a gente vem acompanhando, por exemplo, o Pedro se machucar na seleção, jogadores uruguaios, quando vão para a seleção uruguaia, sempre voltam, entre aspas, baleados, nunca 100% fisicamente falando. Então o torcedor não é só do Flamengo não, o torcedor de maneira geral acaba torcendo para não ter nenhum atleta convocado. Mas em relação ao Danilo, é a minha opinião, acho um erro a convocação dele, ainda mais se for uma convocação para jogar na lateral direita. Acho que na lateral já deu o que tinha que dar. Ah, como zagueiro, beleza, ele pode até brigar por uma vaga ali entre os convocados na zaga, mas eu acho que tem outros jogadores acima. Eu não convocaria o Danilo. E talvez eu não convocasse o Neymar nesse momento. Por quê? O Neymar está vindo de um período inativo, está voltando a jogar agora num ritmo mais intenso com a camisa do Santos, mais longe do ideal, bem longe do ideal, e a seleção brasileira vai encarar os dois principais adversários atualmente, Colômbia no dia 20 e Argentina no dia 25. Será um jogo muito intenso. E o Neymar a gente já conhece o que ele pode entregar. Eu acho que ele poderia ficar no Santos se preparando fisicamente, e aí o Dorival poderia chamar um outro atleta para poder observar, o próprio Endrick, por exemplo. Pelo menos é o que eu penso e eu gostaria da opinião de vocês. E na coletiva, o Dorival falou sobre o Wesley, jogador do Flamengo, lateral direito, comendo a bola. Lateral que teve a sua primeira convocação na sua carreira para a seleção brasileira, e o Dorival disse o seguinte: desde 2022 eu já conheci o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, na seleção. Vamos ver a reação, sentir a condição que ele está e torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo pelo Flamengo. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai escalar o Wesley, porque o Wesley, no Flamengo atualmente com o Felipe Luiz, ele é praticamente um ala. Ele joga muito avançado. E na seleção brasileira, o Dorival joga muito com as pontas. A gente vê vários jogadores abertos pela ponta, independentemente de quem atue ali, mas é sempre com essa função. Por exemplo, o Savinho, o próprio Rodrigo, o Rafinha já fez essa função atualmente, faz muita meia também. O próprio Estevão faz essa função. E eu quero saber como ele vai encaixar o Wesley ali na seleção brasileira. E tomara que o Wesley entre em campo. Não sei se vai ser titular, não sei mesmo, mas pelo menos que ele entre em campo para sentir esse gostinho de entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Sensacional. Parabéns ao Wesley pela convocação, um jogador que merece muito. Postou um vídeo. Quem quiser ver esse vídeo, postei nas minhas redes sociais, não vou botar aqui por questão de monetização, mas está no meu Twitter, no meu Instagram, @ViniCasagrande. Um vídeo sensacional, ele comemorando, segurando a filhinha ali com a família dele, muito legal. É impossível você, pelo menos, não ficar arrepiado com esse vídeo, tá? E o Flamengo, ele teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e poderia chegar a 11. Sabe por quê? Além dos 4 do Brasil, ainda tem Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia, Pulgar, seleção chilena, e Gonzalo Plata, seleção da Venezuela, do Equador, desculpa. E aí, o Vinha e o Pedro, se eles estivessem à disposição, provavelmente estariam convocados também. O Vinha era sempre convocado para a seleção uruguaia, o Pedro estava sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, chegaria a 11 atletas. Eu sei que muita gente vai falar assim, caramba, vai prejudicar o Flamengo. Eu concordo, mas o Flamengo, do jeito que é uma seleção
A verdade é essa, não no sentido literal da palavra, mas tem jogadores de alto nível. A partir do momento que você tem jogadores de alto nível, o risco que você corre é esse, de ter atletas convocados. O problema é quando os clubes vão reclamar com a CBF questão de calendário, que o calendário do futebol brasileiro tem que parar em determinadas situações de convocação. A CBF alega, vocês clubes, vocês têm que fazer contratações que tenham jogadores para substituí-los. Então, é muito fácil a CBF falar isso, né? O problema não é ter jogador de qualidade e ter jogador convocado. O problema é o discurso da CBF diante da reclamação dos times. Mas, dito isso, fica aí uma prova de que, de fato, o Flamengo tem uma seleção em seu elenco, e isso confirma aquilo que o Felipe Luiz diz, que caso esse elenco não jogue, a culpa é dele. E eu acho isso, e eu concordo com ele em relação a isso. Jorginho, galera, mudando de assunto aqui, vamos lá, mercado da bola. Jorginho não teve a reunião ontem, a tendência é que tem essa reunião hoje, quinta-feira, entre José Boto e Jorginho. Por que não teve a reunião? Conflito de horário. Acabou não dando para um, nem dando para outro, mas o Flamengo continua insistindo aí para que o Jorginho assine esse pré-contrato e ele seja jogador do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes, competição essa que eu não considero a mais importante para o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas será aquela que vai dar mais visibilidade ao Flamengo nessa temporada, no cenário mundial, né? No cenário mundial. Mas eu acho que para título, acho que a diretoria está priorizando de maneira extremamente correta. Campeonato Brasileiro. Eu acho inadmissível o Flamengo, com o investimento que tem, não ganhar o Campeonato Brasileiro desde 2020. E se a gente for parar a analisar de lá para cá, o Flamengo poucas vezes liderou o Campeonato Brasileiro. Isso é terrível. Mas essa gestão do BAP chegou prometendo que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. Espero que assim seja. Para finalizar nosso vídeo, galera, só uma atualização dos jogadores aí. Hoje, quinta-feira, o treino é à tarde. A tendência é que o Danilo treine com os demais jogadores, tá? E fique à disposição para sábado. Alexandre e Juninho já estão treinando com os demais jogadores. E Michael e Cebolinha iniciaram a transição física, ou seja, deram um passo nesse retorno aos gramados após as lesões musculares que eles sofreram. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificação, muito importante sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos pra cima.